Oi gente, tudo bem? Então, gravei uma aula para vocês sobre o tema, que eu abordo no curso também, que chama-se Paisagem Natural, que é uma técnica que eu fui criando a partir das minhas experiências como coloração pessoal. E vocês vão ver aí, nessa aula, a paisagem da modelo. Nessa primeira foto, você pode reparar aí que eu tirei uma foto, em preto e branca, e ela tá com um tecido embaixo, que tem a escala tonal, que quem viu as outras aulas vai entender o que é a escala tonal, gente? Que é a questão da luminosidade, ou seja, incidência de luminosidade na cor, ou seja, mais claro para o mais escuro, que é a escala de profundidade e luminosidade. O que eu fiz? Eu coloquei a foto dela preta e branca também, porque assim a gente pode comparar, as profundidades da modelo ou da cliente junto com as profundidades daquela paleta de cor que você tem, por exemplo, da paleta de cor do seu material. Então, olha só, você pode reparar que a Evelyn, ela fica até o meio desse valor tonal, ou seja, ela tem presenças de uma paisagem natural mais clara, Então, a diferença entre olhos, pele e cabelo dela vai de maior luminosidade até média luminosidade, ok? Por que eu coloquei essa foto para vocês aí e coloquei essa escala embaixo? Para vocês entenderem a importância de entender o contraste, que a pessoa já tem naturalmente, para que você escolha as profundidades da cor na make. Tá, gente? Então, uma das características, que a gente já falou nas aulas anteriores é a profundidade, que é o valor tonal, é a escala tonal. E aí a gente observou que as cores até média profundidade já são suficientes para trazer aquela maquiagem mais marcante também e trazer harmonia para ela. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês fazerem essa foto com a paletinha de sombra que vocês tiverem, porque aí vocês vão conseguir identificar, por exemplo, os tons de marrons, os tons de cores que você tem aí, de vermelho, de rosa, enfim. Lembrando que tom, gente, é claro, médio, escuro. E aí você pode escolher a matiz que vocês quiserem, Matiz seria as cores, as cores da make, e obedecer essa escala tonal que ela já apresenta na imagem dela e que vocês têm aí na sua bancada. Então, essa é uma macete pra gente fazer, pra gente conseguir trazer, essa escala tonal pra maquiagem. Isso, pra mim, é uma das coisas mais importantes em questão de harmonia, sabe? Porque quando você sai dessa harmonia, fica realmente algo desequilibrado. Então, a gente falando em beleza natural, maquiagem mais sofisticada, que acompanha essa imagem, isso é muito importante. Na próxima fotinha aí que eu fiz da Evelyn, ainda sem maquiagem, eu coloquei aí essa primeira cartela, ao redor do rosto dela, com tons mais esfriados, ou seja, uns mais rosados, os mais acinzentados, enfim. Você pode ver que, assim, exaltou a pele dela. Então, fez parte da paisagem natural dela. Na próxima foto, você vai ver aí que eu coloquei já esse círculo, de subtons, com um subtom mais quente, ou seja, uma escala de marrom mais quente, que vai pro dourado, pro amarelado. E a paisagem natural dela não tem a ver com essas cores. Você pode ver que não derreteu a imagem dela nessas cores. A cor dos lábios dela, a cor da pele dela, não se identifica com essas cores muito quentes, tá? Existe um equilíbrio nisso. No caso da Evelyn, como ela não tem uma intensidade de pele muito alta, ou seja, o subtom dela não é tão aparente assim, talvez consiga até migrar um pouquinho para uma cor que seja mais neutra para quente. Aí você consegue até fazer essa migração assim da paleta. Mas o importante é não usar cores muito quentes nela, Aquelas cores quentes e intensas, Então, quem não estiver entendendo, volta lá nas aulas anteriores para vocês conseguirem identificar o que eu estou falando, tá? Nessa outra fotinha que eu vou colocar dela, ela já tá com a paleta, porque eu já sei a paleta de coloração dela, e ela realmente é a cara do verão. Ela tem, assim, as cores da paisagem dela são bem verão mesmo, lábio bem rosado, a pele, bochechinha mais pro rosado, mas um rosado mais frio, não é aquele rosado pro vermelho, que seria um rosado também que pode ser mais quente. Os olhos claros. Então, assim, eu vou usar essa paleta, assim, para trazer a make com a profundidade daquela primeira foto, que fica super legal, e também com a temperatura dessa segunda foto que eu coloquei da pele, desse círculo da pele.
O que eu quero trazer para vocês aqui, que vocês não precisam ser coloristas pessoais, se existe a palavra, né? Fazer coloração pessoal, para que você consiga acertar. Então você pode comparar, entende? Você pode pegar, tirar essa foto preta e branca, você pode pegar aí, botar na pele dela, né? Comparar com lábio, com olho, com fundo de cabelo, o que vai ficar mais legal, pode passar na pele, pode passar perto do lábio, fazer testes para que você consiga entender o que é a paisagem natural dela, tá bom? Então, vai correr a aula aí agora para vocês. Espero que vocês gostem, tá? A pele vai ser mais corrida, porque a intenção minha aqui não é mostrar a pele de seda. Essa pele que eu fiz nela é uma pele de seda pro tipo de pele dela, né? Que precisa de pouca cobertura. Eu quis deixar uma pele mais translúcida, porque a técnica ela não é igual para todo mundo, né? Pra gente ter mais texturas. E uma das coisas muito importantes, né, de fazer uma make natural, ou seja, harmônica, é entender de textura e cores também, é muito importante. Se você errar na cor, trazer uma comunicação diferente daquilo que a pessoa já passa, você vai pesar a imagem, tá bom? Então eu usei uma paleta aí que identificou muito com a paisagem dela, que vai trazer sofisticação, naturalidade e também ficar maquiada, né? Que as clientes querem se sentir sofisticadas com a maquiagem. Então, continue a ver o vídeo, espero que vocês gostem, tá? E já tem mais aulas pra gente. Um abraço e foi um prazer ir fazer aula pra vocês. Gente, como vocês viram, eu fiz a pele aqui rapidamente, né, que é a pele de seda, uma das técnicas da pele de seda, porque ela vai ser adaptada à textura da pele que você tá, né, pegando. Você precisa perceber as cores, como eu sempre digo, não é só textura, cores também, porque se você quer uma pele perfeita, digamos, com aparência de natural, você precisa também observar as cores, né, os contrastes, né, a profundidade, a intensidade e a temperatura que a modelo ou a cliente tem. Porque se você errar nas cores, a pele vai ficar com uma aparência de mais pesada, né, ou vai ficar com cores que vão brigar com a paisagem natural e não vai ficar natural, ok? Então já fiz a pele aqui, como vocês viram anteriormente aí as fotos, né, para vocês verem como ela era sem maquiagem. Então vocês podem observar que eu aproveitei a própria cor dela, a própria profundidade, o próprio contraste, a própria temperatura
para eu expressar isso, né, na base, no corretivo, na iluminação, no rubor. Ela tem um rubor natural na pele, então a gente, quando vai maquiar, se a gente não traz esse rubor natural, vai ficar mais empalidecida, então não fica legal. Tudo que eu trago pro rosto também, caso ela tenha um colo, né, que não tenha cores, não tenha rubor, por exemplo, na região dela do colo, eu coloquei um pouquinho de blush, trouxe porque ela é mais clarinha mesmo, mas se ela é coradinha no rosto e a gente vai fazer uma maquiagem, não traz isso um pouco pro colo, vai parecer que ela tá com um rosto diferente mesmo, né? Então, se ela pega sol, se o blush é como se fosse um rubor, a gente traz o rubor para algumas partes do corpo na maquiagem para expressar esse rubor que ela tem no rosto, né? Então agora a gente vai falar sobre paisagem natural. O que seria essa paisagem natural que eu falo? Nada mais é que você repetir, né, essas 3 características de cores que ela já tem, que é a profundidade, intensidade, quem já está vendo as aulas anteriores já entende, né, o que é a característica, e a temperatura de cor. No caso da Evelyn, ela tem uma paleta que puxa pro verão. O que é o verão? São as cores, ela harmoniza com cores, né, mais esfriadas no sentido de ter mais rosa, mais azuis, mais lilás. Ela também transita um pouco para a paleta que não seja tão fria, porque ela é um verão suave. Então, verão suave, na coloração pessoal, ela pega algumas cores um pouco mais quentes emprestadas, mas nada que seja extremamente quente, que seja extremamente intenso, que traga aquela coisa, né, muito dourada, muito laranja. Então a gente pode trabalhar um pouco, você pode reparar que ela tem um cabelo ruivo, ficou super bem pra ela. Não tem essa de que pessoas que harmonizam só com cores mais frias não podem ser ruivas. Tem ruiva pra todo mundo, né? A maioria das pessoas, algumas pessoas realmente não ficam harmônicas. Mas então a gente pode brincar um pouquinho mais com as cores. Quando a gente pega uma maquiagem pra fazer, a gente tem que pensar que nem sempre a cliente ela vai estar com a cor natural de cabelo, vai estar às vezes com uma cor cosmética, vai estar com uma micropigmentação de lábios, vai estar com, enfim, algumas cores que não são as naturais. Então na maquiagem a gente precisa harmonizar pensando nela naquele momento, ok? Às vezes ela pegou mais sol, ela não pegou sol. Então isso tudo a gente tem que retratar no momento que você pega aquela cliente, ok? Então, trazendo aqui a questão da harmonização na maquiagem, no sentido de beleza, no sentido de você expressar as cores que ela tem, nós vamos fazer as correções, né, no embelezamento, na verdade, né, nem correções, o embelezamento a partir dessa beleza natural. Então, aqui eu não vou usar cores contrastantes, ou seja, que são muito opostas às cores que já tem na beleza dela, porque eu quero trazer uma beleza mais natural. Então, nós vamos fazer toda a beleza dela, a maquiagem, sem drama, tá? Vai ficar aquela maquiagem pra provar pra vocês que tem como a pessoa ficar super sofisticada, maquiada, né? Parecer que está arrumada, sem muito drama, sem trazer aquele aspecto muito pesado pra make. Porque eu vejo que muita gente fala assim, nossa, mas como é que eu gosto de uma maquiagem natural, mas eu também gosto de ficar marcante, quero parecer maquiada. Tudo bem. Existem contornos, existem como levantar um olhar, você trazendo a naturalidade de cores, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a sobrancelha dela está penteada, apenas penteada. O que eu observo é que ela está bem dentro do tom do cabelo. Normalmente, né, as pessoas quando estão com o cabelo mais ruivo trazem um pouco dessa temperatura pra sobrancelha. Se a gente precisar de fazer alguma correção de falhas, eu faço minimamente, porque eu acho que a sobrancelha tem cara de sobrancelha, tem que ter cara de pelo. Então a gente vai misturar um pouquinho, trazendo os produtos que a gente pode usar e misturar, cremosos, né? Então tem a paletinha aqui da Catherine Hill, que ela é mais esfriada, tem um tom mais pra loura, um tom mais pra morena, mas ela tá muito cinza, né? E ela não tem essa presença de cinza, assim, nessa imagem dela, porque ela tá bem com o cabelo mais ruivo, o lábio dela tá um lábio, né, com cor, então fica muito apagado. Eu vou misturar um pouquinho, né, de uma cor mais laranjinha de corretivo, mas quando eu misturar com a textura da pastinha de sobrancelha, um pouquinho de diluidor à prova d'água, vai ficar ok, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer só uns fiozinhos para poder trazer um pouquinho mais de drama aí para essa sobrancelha.
Gente, vou mostrar pra vocês o tom que ficou. Ele não tá muito avermelhado, porque se você colocar um tom muito quente, muito avermelhado na pele dela, que é muito clara, vai ressaltar muito. Mas ela tem uma pegada de um chocolate mais avermelhado, né? Que eu misturei menor quantidade de laranja, maior o acinzentado. A gente vai fazer apenas uns fios pra misturar. A sobrancelha não precisa ser toda da mesma cor. Ela pode ter umas nuances um pouco diferentes, como o cabelo tem. Então o que eu vejo é uma sobrancelha muito chapada, tudo da mesma cor. Fica às vezes menos natural. Então nós vamos fazer só uns fiozinhos aqui. Então eu tô fazendo misturinha aqui e tô colocando um pouco de diluidor à prova d'água, que é importante, né? Ser a prova d'água pra gente fazer esses fiozinhos bem pouquinhos, porque a sobrancelha dela já é bem harmônica, tem um comprimento legal, que ela tem os olhos bem largos. Então é mais pra poder fazer um fiozinho mais compridinho, porque eu gosto dessa pegada da sobrancelha mais descabeladinha, mas cada um, né, gosta de trabalhar com uma forma. Vira pra mim um pouquinho. Então, se eu tô pegando a pigmentação da sobrancelha, algumas partes são mais acinzentadas, eu tô só fazendo o fiozinho mais avermelhado nela para acompanhar o restante. É muito sutil, porque essa parte aqui tá mais acinzentada, né? Então fica parecendo que tá com falha. Então vou trazer só o tom mais quente pra essa parte, tá tudo bem, porque ela tá com a sobrancelha bem equilibrada. Então vocês prestem atenção na repetição das nuances, das características, e não é engessado. Você pode transitar um pouco, mas trazendo as características que ela já tem, porque é uma make com aparência, né, de natural. É importante que o pincel esteja bem fininho, né? Pra gente simular um fio. E o fio, no início da sobrancelha, ele é mais bagunçadinho mesmo. Então a gente vai fazer esse bagunçadinho. E no comprimento do fio, assim, onde que ele nasce, o movimento que ele faz, a gente vai repetir. Eu não gosto de dar o risco embaixo, porque eu acho que fecha muito. Sobrancelha não é assim. E é tendência agora, viu, gente? Pessoal, querer mais algo natural. Graças a Deus. Tem alguns fiozinhos que estão feitos com o pincel que estão se misturando com o dela. Tá bem naturalzinho. Gente, agora o que eu vou reparar nela? É para usar os tons de sombra. O contraste que vocês viram, que a gente tirou uma foto em preto e branco, porque fica super fácil de observar até onde vai a profundidade, ou seja, a adição de escuro na beleza dela, e até onde vai a iluminação da beleza dela, a luminosidade. Isso tem a ver com valor tonal, falando mais uma vez aqui que eu falei com vocês nas aulas anteriores. Valor tonal é uma escala de luminosidade, aquela cor reflete muita luz ou absorve muita luz, ou seja, ela é escura ou clara, né? Então, qual que é a dica para vocês? Tira foto, né, para vocês conseguirem começar a olhar com o olho nu, né, na comparação. Tira a foto da modelo, da cliente, passa para preto e branco. Tira a foto da paleta que você vai usar, de sombra, de delineado em preto e branco, e você vai comparar essa escala tonal. Porque aí você vai até a profundidade dela, que fica legal, para não forçar muito essa imagem. E vai até o menor da escala tonal. Agora, a questão de você continuar harmônico e ter um pouquinho mais de drama, você abaixa 2 tons, né, dessa iluminação para você fazer um equilíbrio. Porque se a pele é clara, é mais fácil você abaixar um pouquinho para usar uma coisa mais clara, para do lado do escuro chamar a atenção, do que você subir demais. Trazer uma potência de cor, né, um drama de cor muito alto para aquela beleza. Então, ou seja, a beleza da Evelyn é uma beleza de estação clara. Tá? Ela tem a pele clara, os olhos claros, os lábios dela são mais rosados, ela tem um cabelo claro, então ela tem um baixo contraste. Agora tá um pouco mais médio, porque ela tá com o cabelo mais ruivo, dá um pouco mais de força, mas ela ainda traz essa beleza mais delicada, ok? Então nós vamos fazer os olhos de acordo com o formato dela mesmo, para não brigar com a harmonia dela.
e trabalhando a sombra e a luz de acordo com o contraste dela. Então nós vamos usar cores que vão ter a profundidade dela, que ela já traz nela, e a claridade também das cores que ela já traz nela, ok? O que a gente pode fazer também é trabalhar um pouco com cor que não briga com a paisagem dela. Por exemplo, eu vou trabalhar com alguns tons um pouco mais rosados. E tendo uma coisa, quando a gente fala de temperatura, existem rosas que são mais quentes, são esquentados, que chegam um pouco mais pro salmão, existem rosas que são mais frios, que são os lilazes, por exemplo, que tem mais presença de azul, do magenta. Na beleza dela eu acho bem equilibrado, porque como ela tá com o cabelo mais ruivo, ela trouxe um pouco desse salmão, digamos, pra beleza dela, e ela transita um pouco entre a estação de primavera e de verão. Por quê? O que a gente tem que observar é manter a delicadeza das cores, né? A cor mais clara, e pode brincar um pouquinho com a temperatura, desde que a gente não use tons muito quentes, ou seja, um amarelão, um laranjão, um cor de terra, por exemplo, que para ela fica super desarmônico, porque a potência daquela cor é diferente do que a imagem que ela passa, né? A cor, ela é mais forte do que a imagem dela. Então já brincar um pouquinho com essas cores, com nuances de cores, mas trazendo sempre um tom mais natural, que equipara a beleza dela já, tá bom? Então já fazer um olho bem simples, né? A gente vai contornar os olhos dela com as cores da profundidade que ela já tem, pra gente conseguir alcançar essa beleza natural e que chama atenção também. Todo produto que eu vou usar aqui, até pra pré-maquiagem dos olhos, eu vou trazer esse tom um pouco mais rosado, tá? Então eu peguei um corretivo, mas eu não gosto de falar de marca, eu acho que vocês têm que entender da textura, mas beleza. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco, pra vocês entenderem o que eu fiz. Eu peguei essa base, que ela tem um tom mais rosado, misturei com esse corretivo mais branquinho mesmo, mais bege claro, só para trazer uma nuance mais rosada, para não ficar aquele corretivo muito branco, tá? Para já trabalhar uma pré-pálpebra, já tá puxando já o tom que eu vou trabalhar nela. Se você tiver um corretivo rosado também, né, aquele de cobrir olheira, ótimo, mistura com um pouco de cor de pele, para não ficar aquela coisa muito rosa. E ó, no curso vocês aprendem muito que tudo vira tudo. Se é pra pele do rosto, pode ser usado na pele do rosto. Então, por exemplo, eu faço muita pálpebra também já com o fundo, o primer de olhos, que as pessoas usam o corretivo sempre de uma cor só, eu já faço com vários corretivos, porque eu já alcanço a pigmentação que eu quero. E eu vou fazer isso nela também. Então, só vou colocar aqui pra poder segurar a make, né? Pode ver que tá um tom mais rosadinho, porque a gente trabalhou a pele dela, a base que eu passei dela também tem um fundo mais rosadinho. Porque olha só, eu deixei uma parte do pincel mais rosada para dar esse fundinho, para já ir testando como é que eu vou fazer essa profundidade de olho dela. Pegar mais um pouquinho do claro para fazer a parte superior dos olhos e trago o rosa mais para baixo. Porque já tô dando profundidade com o próprio primer de sombra. Isso ajuda na pigmentação e você também já medir, porque o cremoso é mais fácil da gente arrumar, digamos assim. Eu já vou trazendo um pouquinho do formato do olho de uma vez para poder perceber o que eu vou fazer nesse olho, tá? Então, gente, nesse momento, vocês podem usar o produto que vocês tiverem pra pele, porque depois a gente vai selar um pouquinho. Vocês podem usar paletinha de blush, vocês podem usar o próprio corretivo da Kryolan, que é ótimo, porque ele é um corretivo que é mais sequinho, tá? Pra gente já trazendo essas profundidades nos tons que a gente vai usar. Eu peço sempre pra ficar com os olhos abertos pra eu ver como que o olho dela se comporta, pra eu poder ver até onde que eu vou subir. Então já sei que nesse olho eu vou fazer mais ou menos esse formato. Então, ou seja, vou repetir o formato dos olhos, elevando o olhar, né? Mas eu não vou subir muito, porque eu vou fazer como se fosse um delineadinho do próprio olho nesses tons. Pode fechar.
Então, gente, vale falar que maquiagem não tem regra. O maquiador faz de um jeito, o outro faz de outro, é percepção, né? A gente acaba pegando o lado artístico mesmo, fazendo aquilo que a gente gosta. Tem facilidade de trabalhar com alguns produtos, outros com outros. Então, não tem errado uma coisa ou fácil outro, né? Ou certo outro. Tem olhar. Pode abrir. Aqui eu já ergui o olho dela, porque eu quero o olho inclinadinho, porque eu acho que pra ela vai ficar legal, que ela tem os traços, né? Que tem inclinação também. Ela tá com, por exemplo, hoje ela tá com um rabo de cavalo erguendo, a sobrancelha dela é erguida, e eu quero trazer sensualidade pra esse olho sem forçar. Então eu vou fazer essa base aqui puxando pra poder fazer um efeito de delineado sem pesar. E eu tô usando esse produto, eu escolhi a Kryolan, tá, gente? É o D32. Mas vocês podem usar o que você tiver aí, pode ser blush em creme, mais creme líquido, não segura muito. Então vou até a sobrancelha dela, erguendo esse olho a partir dos cílios de cima, né? Porque senão eu abaixo o olho, venho aqui pra baixo. Eu não quero trabalhar a parte de baixo, quero manter mais natural mesmo. E vai emendando com o blush rosado que eu coloquei, ó. Então eu sei que até aqui que eu vou com a profundidade de olho dela, ó. Não vou subir essa sombra, que eu vou colocar um pouquinho mais profunda, né? De acordo com a profundidade dela, até o alto da sobrancelha. Pode olhar. Agora eu vou escurecer mais um pouco a raiz aí, porque eu vou trazer um pouco de cor para essa maquiagem, para mostrar para vocês que tem como trazer cor e ficar natural também. Então, se ela tem um cabelo com a profundidade, né, que no rosto dela parece que é mais alta, a sobrancelha, a gente pode trabalhar um pouco com essa mesma profundidade, fazendo o contorno dos olhos. Então, eu tô trabalhando aqui, peguei o BT Velvet, que é uma cor marronzada, mas ela, quando fica na pele, ela fica um marrom mais rosado, tá? Ele não é aquele marrom quente que puxa muito pro terra. Misturando com aquela cor que eu usei antes, vai puxar um pouco, ficar um pouco mais fechado do que o cabelo dela, né? Trabalhando as cores da sobrancelha, do cabelo. E é bom observar também a íris que a pessoa tem, a cor da íris, se a beirada dela é mais escura. Tem pessoas que têm o próprio olho, por exemplo, cílio já fica mais escurinho, parece mais o olho. Isso tudo traz um pouquinho mais de intensidade para a make e suporta mais uma make mais intensa. Então você tem que começar a observar como se a modelo ou a cliente ela fosse um quadro pintado por Deus. Pensa assim, Deus pintou o quadro Evelyn e o maquiador vai fazer a moldura. Você imagina só, tem um quadro todo pintado de marrom café, laranja cheguei, terra, amarela. Você vem com uma moldura com azul claro, rosa claro. Você imagina, vai ficar assim, nada a ver, nada com nada. Então a maquiagem embelezadora, a paisagem natural, a maquiagem respeitando a paisagem natural, você tá fazendo a moldura de acordo com aquela característica de cor que já traz naquele quadro e observando as 3 características, a gente já falou sobre isso. Aqui eu vou trazer só na raiz dos cílios. Esse produto seca muito rápido, já vou esfumando. Pode abrir. Ó, vai ficar tipo um delineado, só que esfumado, que vai trazer poder pro olhar sem pesar, tá? Ainda não esfumei tudo. A intenção não é deixar a pontinha dele marcada.
O bom de trabalhar com cremoso é que você pode ir consertando ele. Pode abrir. Então, o que a gente observa? Além das cores, da textura de pele que ela já trouxe com ela, que eu trabalhei a textura fina, ela já tem uma pele assim super nutrida. Eu acho mais difícil maquiar uma pessoa que tem uma pele maravilhosa do que não, por incrível que pareça. Por quê? Imagina só, você faz um antes e depois da pessoa, o depois tá pior do que o antes. Então, assim, a gente tem que respeitar muito, sabe? Agora, quem tem manchas e tal, cobriu a mancha, fica super satisfeito. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que chega com olheira profunda, com mancha, ela tá incomodada demais com aquilo. Então, você vai suavizar, vai ficar perfeita, vai ficar super satisfeita. Uma pessoa que não tem essas, discrepâncias na pele, essa discromia, essa hiperpigmentação, tudo, pra ela quer se sentir mais bonita. Só que ela já tem uma pele praticamente perfeita. Então, a gente tem que observar isso para trabalhar produtos que tenha a ver com a textura de pele dela. Então, trabalhei a pele dela toda com produto mais líquido, um pouco de cremoso para ter durabilidade, mas mais líquido, que vocês vão encontrar dentro do curso. Então, não vou falar da técnica, mas a pele de seda não é uma técnica igual para todas as peles. Então, por isso que a gente está descendo muitas aulas, além das duas que foram iniciais, para cada tipo de pele, para a gente aprender a lidar com a textura. E não só de uma forma, sabe? Copia e cola, é assim que eu aprendi a fazer, é assim que eu vou fazer. Não, é analisar e entender o que você precisa para fazer. É a mesma coisa aqui com as cores. Porque não existe make natural se você não souber, não entender de cores também. Então tá esfumadinho, vou pro outro lado. Também na raiz dos cílios. E simulando um delineado. Vou passar para o outro lado, que eu gosto de dar uma giradinha para ver também a questão da intensidade de cor, Então, eu gosto de rodar aqui. Então, todo olho, gente, todo olho é caído. Aprende uma coisa, todo olho é caído, porque todo olho tem um formato que ele sobe, tem um pico mais alto, que normalmente é esse pico aqui, e depois ele desce. Tem alguns que descem mais, ou eles estão posicionados um pouco mais erguidos, a questão da óssea da pessoa, que o dela, ela tem essa ossatura, que segura, então dá a impressão que o olho dela tá mais erguido, mas também cai um pouco. E tem pessoas que, anatomicamente, sei lá como é que fala, elas têm o olho um pouco mais caidinho mesmo, o olho todo, mas o formato dele sempre vai ser assim. Então, a gente pode aproveitar só a metade dos olhos para erguer. Principalmente com a pessoa que tem um olho pequeno, se você começar a escurecer desde o início do olho, vai diminuir. Então tem jeito de a gente trabalhar erguendo os olhos com suavidade. Eu gosto muito dos olhos, eu falo esfumado infinito, que junta com contorno, que junta com blush, porque eu amo. Então normalmente minhas maquiagens têm esse acabamento que você pode ver que ela dá uma sumida no final, ela não tem fim, tá? Poucas vezes eu faço uma arredondado assim, porque eu acho que se você obedecer o formato do olho, conseguindo erguer, tá ótimo, não precisa ficar arredondando demais a sombra, é uma característica que eu gosto. Agora, gente, eu já vou começar a selar. E o que eu vou fazer? Eu quero colocar um pouquinho de glow nessa make, que a pele tá glow. Primeira coisa que eu vou fazer é botar o glow, porque a pele tá úmida, então ele vai fixar sem gritar demais, pra não usar cola, essas coisas. Então primeiro eu vou clarear onde eu quero clarear, porque é mais fácil de escurecer depois que você clareia do que você clarear depois que você escurece, tá? Então eu vou usar uma paleta de iluminador mesmo pra colocar essa sombra. Essa aqui, ó, ela é super baratinha, eu adoro ela pra fazer olhos, pele eu acho ela um pouco carregada, não gosto de coisa muito, como flocurossinho, mas é da Luisance, assim, eu uso muito.
Eu vou começar a pegar essa cor, né, mais claro de pele. E depois eu vou transitando, eu quero fazer esse olho bem cintilante, tá? Então tem que ver se a pálpebra ela tá com, né, com a marquinha, pra tirar essa marquinha, pra poder selar a pálpebra. Nesse momento tem que estar com o olhinho fechado, né? Porque se abrir, vai abrir de novo a parte cremosa. E eu vou começar aqui, ó, no cantinho, pra abrir o olhar. E é uma cor que é um corzinho de pele, assim, né? Cortinho de pele dela, né, gente? Cor de pele, cada um tem uma. Então, essa maquiagem também vai ter a questão da sombra e da luz. E olha só como é que eu escolhi essa cor e não escolhi uma cor tão fria, pra brincar um pouquinho, porque ela tá com o cabelo mais quente. Mas a pele dela reage bem a cores mais rosadas, né? Então, assim, a gente vai brincar um pouquinho com essa cor, suavemente, que a presença dessa característica de cor desse iluminador, ele não é tão quente, ele brinca um pouco. Então, assim, é pouquinho só, porque aí você consegue harmonizar sem pesar. Pode colocar com o dedo também, que fica ótimo. Eu vou subir ele aqui para já fazer um efeito em cima. E agora eu vou vir com outro rosa, que é tipo ele, mais clarinho, só que é mais rosado, tá? Que vai brincar com as cores aqui, ó. É como se fosse um olho arco-íris, ele vai fazendo um degradê em listras. E agora eu vou pegar um rosinha mais rosa mesmo, tá? E eu tô fazendo essa maquiagem com mais glow porque eu fiz a proposta de pele assim. Então você faz um olho opaco, maquiagem com a pele mais glow, né, mais naturalzona, não fica muito legal, porque tá brigando, a informação tá diferente, a gente tem que pensar o que a gente quer passar com a make. Tô dando essas batidinhas pra misturar um pouquinho, pra sombra não ficar assim, toda do mesmo tom, só brincar um pouquinho com esse jogo de luminosidade aqui. Pode ver que já tá pigmentando, porque eu passei todo o cremoso antes. Agora eu já vou selar um pouquinho a parte da linha d'água. Eu vou pegar uma corzinha assim, ó, parecendo um uva clarinho, tá? E vou trabalhar com muita suavidade pra mim ver, porque até ela não pigmentar demais, depois se eu quiser tirar um pouco de poder dessa cor, eu misturo um pouquinho com uma cor mais amarronzadinha, que tira um pouco, né, suaviza, porque uma cor intensa, que apesar dela ser uma cor que não é tão intensa, mas que tem uma cor mais presente, matiz mais presente, deixa eu ver, tá aqui, né? Depois você pode apagar usando uma cor, por exemplo, um begezinho, um cinza, tudo vai tirar o poder de cor. Então depois, se eu precisar, eu tiro o poder de cor com essa sombra de baixo. Vou pegar um pincel bem fofinho, tá? A intenção aqui não é a maquiagem em si, é pra você trabalhar as cores, tá bom? Mas vai de bônus também a técnica.
Vou bater para não ficar com excesso e vou devagarzinho aqui, ó. E vou trazendo, né, ela pra até morrer aqui, ó. E depois a gente pode reforçar um pouquinho esse blush aqui pra tirar a potência de cor. Pode virar pra cá. Então aqui, ó, pincel mais fofinho pra não dar intensidade. Começa sempre do finalzinho, que é onde que escurece mais no olho mesmo, não tem problema. E com o restinho vai trazendo, ó. Se ficar precisando de esfumar, não usa o próprio pincel, pega um outro limpinho pra dar uma varridinha sem adicionar cor. Ó, olha de frente, né, pra ver se tá marcadinho, pra tirar essa marcação. Não vai fazer uma listra, né, gente? Assim, pá. Então você tem que dar uma nuance nela aqui, ó. No cantinho do olho. Ela tem que começar mais escura sim, mas aqui ela precisa de ter um pouco de rosa também. Então essa parte não dá um buraquinho nesse ossinho. Essa parte do olho com o ossinho é onde que dá muito buraco na make. Então aqui precisa ter um pouquinho mais de intensidade. Eu comecei querendo fazer tudo da cor de pele, mas eu não dei conta porque ela tem muita presença dessas cores nela. Então, pra mim, isso é uma paisagem natural. Então, não é só nudes, entendeu? É cor também. E como é que você vê isso? Ah, não sou colorista pessoal. Comparando. Olha o tom de lábio dela, percebe se é mais quente, se é mais... Você tem que entender o que é cor. Quais são as características, que você consegue montar ela. Pelo menos, gente, errar vocês não vão. Vocês vão ficar mais próximo do ideal, né? Errar feio não vai. Então, gente, pra trazer um pouquinho mais nessa raiz de cílios, só vou trazer um pouquinho mais de uma cor mais marrom pra que acompanhe os cílios, né? Porque os cílios, ele é encaixado, então pra fazer uma basezinha pra ele, tá? Mas como eu trouxe muito rosa, vai ser, assim, pouquinha coisa... Só para poder ficar mais harmônico mesmo. Vou pegar um chocolatinho. Não vou ficar mostrando cor aqui, porque vocês têm que entender como que fica na pele dela. Pode fechar. Então, você imagina só, eu preciso usar preto na Evelyn? Não preciso usar preto nela. O preto é demais, entende? Qualquer cor que for profundidade média já vai destacar nela, porque ela não tem profundidade demais nela. Então, não tem necessidade de você trazer um preto para deixar um olhar marcante. Tá? A pessoa gosta, tudo bem. Pode usar, não tem problema nenhum. Tô falando assim, você como profissional entender... Né, o que é harmonia, para poder sugerir, para poder entender o que ela é, para poder pegar, por exemplo, um escuro para colocar nela, entender como você vai fazer, como é que você vai trazer esse nuance, aonde você vai colocar esse escuro. Então o olho dela já está erguendo, vou trazer mais um pouquinho do marronzinho aqui. Esse tipo de olho que eu tô fazendo aqui, claro que salvando
né? O formato de cada olho, não é sempre que o esfumado vai ficar igual, é o mais pedido, pelo menos pra mim, pelas minhas clientes. Agora eu vou esfumar um pouquinho mais essa área, tá? Com o pincel mais limpinho. E se precisar colocar um pouco mais de cintilante. Tudo vira tudo, né? Blush vira sombra, porque é pó. Então assim, eu vou pra transitar essa parte aqui, eu não quero escurecê-la até aqui. Então eu vou pegar uma corzinha mais lilás assim e vou transitar, tá bom? Gente, então vou só esfumar um pouquinho, né? Com um lilazinho que tá intermediário pra não ficar uma manchinha aqui. Eu não quero adicionar profundidade de cor. Só pra tirar essa beiradinha aqui, ó. Pensando no degradê, né? Pra ficar tudo harmônico. E bem esfumadinho. Aqui, pra poder fazer um pontinho de luz, aparecer um pouco mais, eu vou nesse tonzinho mais claro. Só pra chamar mais atenção um pouquinho. Porque eu não quero colorir abaixo dos olhos. Vou trabalhar embaixo tudo no cetim também. Tô misturando, tá? Esse com esse. Eu vou criando tudo na hora. Parece que o olho vai pedindo, a cor vai pedindo, você vai usando o que você tem na bancada. Então, por que não tem problema de eu usar um outro tom? Porque esse foi o tom do blush. Então, tá fazendo uma nuance, na verdade. Quanto mais você deixar o claro maior fica parecendo que o olho é, tá? Se você precisar terminar os olhos, já gosto de pegar mais uma cor, em vez de terminar o olho com um cintilante. Então, vou pegar misturadinho. Só para acabamento mesmo. Misturei por quê? Lembra das cores, né, gente? Se essa aqui tem mais presença de cor de matiz, esse aqui vai apagar essa. Então, pega um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Vou só terminar com um pouco mais de rosinha aqui para encontrar o olho. Gente, agora o olho já tá finalizado, né? E eu vou pensar nos cílios. Pensando nas características da Evelyn, da cor da sobrancelha, do próprio cílios, eu vou evitar uns cílios que tenha muito preto. Então, o que vocês podem fazer? Não pegar uns cílios, por exemplo, que é muito cheio, né? Porque pegar cílios marrom fica muito estranho, né? A maioria das pessoas não tem cílios marrom, não ser muito lourinho e tal. Mas quando você fala de cílios postiços, normalmente é preto. Então, já trabalhar uns cílios só pontualmente na lateral, vou trazer um tufo, tá? Pra lateral, passar um rímel nela. Porque eu vejo muita gente falando da coloração pessoal na paleta de maquiagem, eu discordo muito porque eu sou maquiadora, né, tenho uma experiência nessa área e eu sou colorista pessoal também. Você tem que usar lápis cinza, delineador cinza, ou marrom, os cílios também, rímel marrom, gente, tipo assim, não é uma coisa que vai acontecer. Então você vai pegar e vai colocar algo que não vai destacar tanto.
né? Vai usar um delineado, por exemplo, preto, tem o fosco, não tem que usar o delineado com vinil, né? Então isso tudo, até a textura do que você está usando vai refletir mais intensidade de cor ou não. Então você vai ver que tem cílios que são mais, para existir mais sintéticos, são mais pretos, outros são mais naturais, são mais opacos. Então pegar uns cílios um pouco mais opaco, né? Pra poder não trazer aqueles cílios demais, a maquiagem some, a Evelyn não aparece, o olho dela fica lá só com cílios. Então a gente pensando em tudo isso, gente, tudo para ter presença de características de cor. E na textura também, no próprio material que você escolher, também vai ter característica. Exemplo, uma pessoa que tem uma característica mais delicada, né, de cores, como ela que eu te disse, que é para pegar cores mais delicadas, né? Não trazer uma cor muito pigmentada, que vai brigar. Então, por exemplo, se ela vai usar uma roupa, uma blusa, né, que ela queira cor, usa, por exemplo, algodão, um linho, algo que não reflita muito a luminosidade, né, não rebate muito, vai trazer essa questão de ser mais suave. Então, você não precisa abrir mão de tudo, é você saber escolher, entender como está se comportando aquela cor ali, né, com aquela textura que você está escolhendo. Um batom, por exemplo, você pegar um batom com vinil, que está usando muito, mais brilhante, vai trazer uma intensidade ainda maior para aquela cor. Agora, às vezes a mesma matiz, um rosa choque, num batom que ele é mais mate, ou é mais cremoso, que não reflete tanto, ele vai ser automaticamente mais suave, tá? Então é sobre isso que eu tô falando. Vou passar o rímel nela, né, pra gente já ver o comprimento dos cílios, porque dependendo do cílio eu não gosto nem de colocar os cílios postiços, mas para acabamento aqui eu vou colocar um pouquinho. Pode abrir. Olha só a diferença de um para o outro. Já ficou mais escuro, já trouxe muita profundidade para o olhar dela, porque o olho dela é claro, a sombra tá uma sombra que vai ter o equilíbrio de tonalidade dela. Então, assim, colocar um cílios muito preto, na minha opinião, vai ficar muito caricato. Pode abrir. Vou passar um pouquinho mais no início dos olhos. Eu vou usar agora um tufinho, tá? Não sei a marca. Onde eu entro, eu vejo um tufo, eu pego, muitas vezes dá errado. Estou procurando, inclusive, indicação de tufos. Só vou colocar pouquinho, só para levantar aqui um pouquinho a mais, escurecer um pouquinho e fazer esse movimento junto com esse esfumado, tá? Deixa eu mexer. Eu coloco a colinha um pouquinho só nos pontos que eu vou colocar os tufos, que me ajuda a perceber onde que eu vou colocar. E também fica como se fosse um ímã pro cílios de tufos, porque ele é mais difícil de colocar mesmo. Inclusive eu tô sem pinça aqui e vou colocar na mão. Pode abrir.
pra mim. Pintinho. Pode fechar. Gente, depois de minutos colocando os cílios, a intenção dos cílios tufinho é realmente dar esse ar bagunçadinho, né? Tipo assim, meus cílios é assim. E agora eu vou passar para a cor dos lábios. Eu vou trazer um tom mais rosado para os lábios também, porque ela já tem esse tom no lábio, mas eu posso deixar esse lábio um pouco mais forte, né? Porque essa maquiagem já tá clean e tal, mas tem umas cores, então eu vou fazer, né, a voltinha da boca, o contorno todo com um rosa, e depois eu vou esfumando ele para trazer uma cor de boca mesmo. Eu queria pontuar uma coisa aqui. Você imagina só quanto que é importante você entender de características de cores, de temperatura. Você usa sombras mais esfriadas nos olhos e vem com batom mais quente, ou seja, com presença de dourado, de laranja, como eu disse na aula anterior, que tenha misturado amarelo, porque amarelo esquenta muito cor, né? O tom do batom, por exemplo, fosse mais laranjinha. Eu vejo demais isso, muito isso. Mais salmão, vamos supor, nessa maquiagem ia desconfigurar ela toda, porque fica totalmente sem comunicação. Então, se aqui eu usei tons mais esfriados, eu vou usar no batom também. Você pode usar outra matiz, né? Que não é a mesma cor, mas que mantenha esse esfriado, porque o frio tem uma comunicação diferente da cor quente. Senão você está comunicando o que com a sua maquiagem, né? Então a gente precisa pensar nisso tudo, tá? Entender mesmo como mistura essas cores para você alcançar, às vezes, com batom que você tem aquela cor que vai ter significado para sua maquiagem. Peguei um batom mais clarinho, não vou ficar falando produto aqui, tá? É um rosinha mais chiclete, mais clarinho para misturar com esse, dar uma cor legal. Ó, vou botar perto pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá vendo? Ele é um rosa, mas a gente vai fazer uma nuance para misturar um pouco dessa cor. Tá vendo? Uma make que tem cor e que não deixa de ser paisagem natural dela, tá? Eu vou passar um pouquinho, vou misturar um pouquinho de um rosézinho mais nude, assim, no centro da boca, pra dar esse ar da boca, né, mais volumosa, e um pouquinho de gloss, porque eu gosto muito. Como a pele tá glow, eu gosto de trazer um pouquinho disso pra boca também. Então, por que eu tô trazendo um nudezinho meio rosado? Porque vai tirar a intensidade da boca um pouquinho, ó. Deixa um pouquinho mais sequinha a cor e eu vou vir agora com gloss só no centro da boca. E agora, depois de tudo pronto, eu vou só dar uma pinceladinha para se eu quiser colocar mais um pouquinho de cor aí, um pouco mais de iluminador.
A pele ela tá com cobertura média, porque a necessidade da pele dela é de baixa a média a cobertura. Então, pra que eu vou fazer aquela cobertura mais pesada, usar muito produto? Ela tá translúcida, você vê o fundo de pele dela, de perto você vai ver que vai ver um pouco da sardinha, umas pintinhas. Então, a gente conseguiu manter a naturalidade e bem maquiada, né, com glamour, e é isso que a gente, né, que eu ofereço, assim, na questão da proposta da pele de seda. Então, agora eu vou só dar mais uma pinceladinha, porque a gente vai fazer umas fotos. Eu vou emendar um pouquinho vira um pouquinho pra lá. Essa parte aqui, ó, perto do cabelo. Do outro também. Para que essa sombra ela não tenha um fim, você pode ver que tem umas pintinhas que a gente manteve, que a gente usou uma base translúcida. Vou fazer um pouquinho mais aqui no nariz, um ruborzinho. E um pouquinho mais disso no colo dela. E é isso, gente, essa é a proposta aí dessa aula de paisagem natural, trazendo cores para a paisagem natural, com cores, para que vocês percebam que é possível fazer uma make colorida com harmonia, tá? Espero que vocês gostem. Já tem próxima aula aí. Até mais!